cada problema existe uma solução. Relaxar. Na teoria, as noites de sono são justamente para isso. Mas nem todos conseguem aproveitar esse momento. Deitar a cabeça no travesseiro, para muitos, tem sido um tormento. A tão conhecida insônia. Priscila sabe bem como é passar as noites em claro. Primeiro, ela foi diagnosticada com depressão e logo depois, insônia. Você tem que estar se sentindo bem para poder desempenhar as coisas e as horas vão passando e mesmo assim você não consegue dormir. O rendimento de Priscila em diversas áreas da vida foram caindo. Por isso, foi procurar ajuda de especialistas para uma solução. Já são 7 anos que Priscila convive com a insônia. Dormir 7 horas por dia, só à base de medicamentos. Esse mesmo problema se estende para a mãe de Priscila. Há 30 anos, Odete faz o uso de remédios controlados para combater a insônia. Eu já cheguei a ficar uma semana sem dormir. Mas nem sempre a quantidade prescrita resolve. E por isso, acaba usando uma quantidade de remédios maior que a indicada. Eu sei que não pode, mas infelizmente isso aí já virou um vício. E eu não consigo sair. Segundo dados levantados pela OMS, metade da população brasileira tem dificuldades para dormir. E assim, a procura por medicamentos triplicou no ano de 2023. Eles agem da seguinte forma: o tempo para pegar no sono é quase que instantâneo. A quantidade de horas de sono aumentam. Eles agem no neurotransmissor que funciona como um interruptor do cérebro e desliga a atividade cerebral. E os efeitos colaterais existem e são grandes, como dor de cabeça, sonambulismo. A pessoa esquece o que fez durante a noite. Além da dependência pelos medicamentos, o corpo acaba se acostumando e por isso as doses, em sua grande maioria, precisam ser aumentadas. Remédios são usados para tentar combatê-la. Mas os danos e as consequências que eles trazem são grandes, acarretando em mais um problema, que é a dependência de remédios. E a pergunta que fica é: será que existe uma maneira de ter noites de sono tranquilas e sem o auxílio de remédios? Se sim, como obtê-la? E como você pode ver, a insônia ela tem causado na vida de muitas pessoas uma perturbação. A questão é, quando uma pessoa carrega este peso ou essa dificuldade de algo tão básico que é dormir, e ela não consegue dormir, isso afeta todo o dia dela, todo o tempo dela. Pastor Jailson, que está aqui com a gente hoje, não são poucas as pessoas que, devido aos problemas, às lutas, às notícias, o mundo tem estado complicado e muitas pessoas sendo atingida por essas notícias, acabam perdendo a sua noite, seu descanso e tem afetado toda a vida dela. É verdade, pastor Luiz, e muitas pessoas são afetadas com essas notícias que trazem ansiedade, preocupação e até mesmo desespero, e o mal acaba tirando vantagem disso. Como o senhor falou, a pessoa precisa dormir bem para ter as ideias no lugar e resolver os problemas. Se você sofre com essa situação e quer a nossa ajuda, nós estamos aqui, não é em vão, não é à toa que você assiste esse programa. E você pode entrar em contato conosco através do telefone 201-757-7665 e no final do programa estaremos fazendo uma intercessão a favor de todos. Sem sombra de dúvidas, pastor Jailson, todos que precisam de um milagre, precisam de uma saída, de uma resposta, agora é o momento de você fazer contato e você buscar esta ajuda. SOS Espiritual, onde você encontra uma solução para o seu problema. Dormir é naturalmente uma necessidade. E possivelmente para muitos, chega a ser o único momento de sossego num calendário estressante. Muitas pessoas, por algum motivo peculiar, não dormem. Passam alguns dias em claro devido à ansiedade ou preocupações dependendo de remédios para dormir.
Já para outras pessoas, os comprimidos não surtem mais efeito e passam então semanas, meses ou até anos sem dormir, sofrendo com a síndrome de pânico, veem vultos ou escutam vozes. Esta condição pode levar a graves consequências de saúde, sem falar em outras áreas da sua vida. Você se encontra nesse estado? Faça uma avaliação espiritual agora e descubra em 3 minutos se você foi vítima de uma maldição. Ligue pelo 1-800-890-3005. 1-800-890-3005. A avaliação espiritual é grátis. E é através do SOS espiritual que você vai ser respondido e atendido. Bem, no programa de hoje nós estamos falando a respeito da insônia, o que para muitas pessoas talvez seja algo pequeno até, somente uma pessoa que não consegue colocar a cabeça no travesseiro e conseguir descansar, ela sabe o que tem sido a dor de ficar de um lado para o outro da cama. Você que está vivendo essa situação e não sabe o que fazer, você precisa aprender a usar as armas espirituais contra as forças espirituais. E falando em forças espirituais, a Ismãe, ela tem atendido muitas pessoas que têm buscado ajuda aqui através do programa. Você que está nesse momento sem saber, sinceramente, o que você vai fazer. Nós queremos aqui colocar a história, nós vamos colocar a história da ex-mãe, o que ela vai explicar, ela que serviu aos espíritos malignos e hoje ela tem buscado em Deus e no poder de Deus orientar as pessoas, porque ela conheceu essa fé. Eu queria que você percebesse que talvez o seu problema também tem uma raiz espiritual. Vamos entender, vamos conhecer a história. Consigo dormir. Tô brigando muito com meu marido, praticamente todo dia. Quando eu fecho os olhos, tenho a sensação de que tem alguém me olhando ou alguém perto de mim. Assim, eu sinto uma estranha que eu sinto durante o dia. E ultimamente eu ando sentindo muita sensação de desmaio e uma dor de cabeça horrível. Preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês para continuar na minha caminhada. Bom, pelos sintomas que você está falando, só de você ter falado que tem muita dor de cabeça, esse é um dos sintomas mais fortes que tem quando a pessoa recebe, é feito um ritual para ela. Porque as entidades, a primeira coisa que ela quer fazer é tomar posse da cabeça da pessoa. Como você diz que você sente alguém te olhando, sim, pode ter. Você pode ter sido vítima de um trabalho aonde você, daqui a um tempo, se você não procurar ajuda, você não vai ter ânimo para sair nem na porta da sua casa. Você vai querer ficar prostrada numa cama, deitada, sem força nenhuma. Que esse trabalho, esse ritual é feito para te levar à sua saúde, onde você fica prostrada numa cama e pode chegar a óbito. Então você precisa sim urgentemente de ajuda. Procura um lugar que você possa buscar a luz para você sair do mundo que você está, que é as trevas que está te consumindo, que é um trabalho feito, é um trabalho bem pesado, e se você precisa de ajuda, mais rápido que você puder. Você não tem mais tempo a perder. Ligue agora e tire suas dúvidas. E como a gente pode ver, pastor Jailson, o poder espiritual é o que tem estado, muitas vezes, a exemplo desse atendimento, tem estado por detrás deste problema. Às vezes a pessoa ela já tomou remédio, às vezes a pessoa ela já buscou uma ajuda, ela tem um calmante, e mesmo assim ela tem uma dificuldade imensa para dormir. Você vê que não é normal uma pessoa trabalhar o dia inteiro, ter sono o dia todo, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, simplesmente o sono se vai e ela fica de um lado para o outro até o dia amanhecer. É verdade, e a pessoa consegue entender por isso, até como o senhor bem falou, e a gente já atendeu muitas pessoas que tomam até 2, 3 comprimidos e mesmo assim não dormem. E o interessante, pastor, é que durante a noite a pessoa não consegue dormir. Quando vem o amanhecer do dia, a pessoa começa a sentir sono. Por quê? Porque o mal quer destabilizar a vida delas. Exatamente, o senhor me faz lembrar, pastor Jailson, um texto bíblico que a Bíblia fala que quando o espírito está no corpo de uma pessoa, é como uma casa que está desordenada, né? Uma bagunça tudo. Então,
O senhor vê que a noite vira dia, o dia vira noite. Quando a pessoa tem que ter descanso, ela fica desperta, acordada, e ali ela não consegue repor as energias. Uma boa noite de sono repõe as energias, ela não consegue isso. Uma coisa básica. Mas quando é de dia, que ela tem que trabalhar, que ela tem que lutar, ela tem que dirigir um carro, ela tem que mexer com máquinas perigosas, ela fica coberta de sono. E o senhor vê que por detrás disso existe sim espíritos malignos. Exatamente, uma força do mal que precisa ser arrancado. Enquanto não for arrancado, você pode tomar medicamentos que for, e tem pessoas que às vezes até misturam o medicamento para dormir com álcool, para poder ter um efeito, e não consegue. Então, enquanto você não tomar essa posição de fé, você não vai conseguir ter a vida que deseja. Exatamente. Você pode fazer contato conosco. Nós temos aqui uma pessoa que enviou uma mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp e nós vamos ouvi-la e vamos orientá-la. Você também pode fazer o mesmo através das nossas linhas de ajuda. Vamos ouvir a história dessa pessoa, vamos orientá-la. Eu não consigo dormir, todo tipo de remédio não consigo dormir, tudo de mal acontece comigo, não sei por quê. Tudo que eu faço dá errado. Muito tempo que eu não durmo. Mais de 25 anos. Eu passei todo tipo de médico, eu queria saber o que acontece. Uau, 25 anos. 25 anos sem dormir. Porque o seu problema, ele é de natureza espiritual. Pastor, já isso é importante a gente explicar às pessoas, que o remédio físico, ele não consegue atingir o que é espiritual. O senhor bem posicionou, o senhor falou uma coisa muito importante. Tem gente que além do remédio, ela está misturando álcool, ela está misturando outras substâncias, para sim, de alguma forma, tentar dormir, mas não atinge a alma, porque o problema, se é espiritual, é um problema que o remédio físico não toca. É o que nós estamos falando, daqui a pouco vamos mostrar como a pessoa pode fazer isso, mas, infelizmente, muitas pessoas estão nessa situação e lutando com as ferramentas erradas. É um mal que está na vida dela como se fosse uma árvore. Você corta os ramos, se não cortar a raiz não vai adiantar de nada. A árvore você corta os ramos e depois de algum tempo nasce. Você tem que remover pela raiz. E é isso, pastor Luiz, que essa pessoa tem que fazer. E o senhor tem nomes aí para o momento da oração já, pastor Jesus? Sim, já temos aqui a senhora Cecília, pede oração por toda a sua família. Tenho também a senhora Raquel, o senhor Benson e também a dona Maria de Conceição, que pede oração por toda a família. E você pode continuar fazendo contato conosco. Todos que estão desesperados, sofrendo, você precisa. Bem, eu quero mostrar, tem aquela imagem da árvore que a gente coloca aqui? O que o senhor estava falando aí, pastor Jair, é isso aqui. O que você não vê e o que você vê. Tem muitas pessoas que tentam combater a insônia atingindo isso aqui. Só que a raiz, enquanto aquilo que não se vê, porque da terra para baixo, você há de concordar que ninguém enxerga a raiz de uma árvore. Então, cortou aqui por um tempo, por um momento até se resolve. Mas vai passar-se o tempo e você vai perceber que não vai resolver porque a raiz está viva. Daqui a pouco vai brotar uma nova árvore aqui e infelizmente o problema vai voltar e às vezes até pior do que anteriormente. O que você precisa é combater na raiz, assim como a Diana. A Diana, ela teve uma experiência com a fé e a partir desse momento você vai entender o que você também precisa fazer. Ela disse assim: eu senti como se alguém segurasse a minha garganta enquanto eu dormia. O sofrimento que a Diana teve talvez é o seu. A história que ela viveu é a história que você está vivendo hoje. O que Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na sua. Preste bastante atenção e ela vai explicar como você pode lutar e combater esse problema que você tem sofrido talvez há 28 anos, como esse senhor que enviou um áudio aqui pra gente. Vamos ver. Meu nome é Diana Silva, eu tenho 46 anos, eu tinha insônia, eu tinha problemas espirituais, né? Eu não conseguia dormir, eu fiquei vários meses sem dormir, eu tinha terror noturno, eu estava muitas vezes dormindo, eu sentia uma coisa apertando a minha garganta, querendo me matar, então eu acordava assustada, eu não conseguia mais dormir. Então eu tinha muitos problemas espirituais.
Eu tive uma infância muito conturbada, eu tinha um pai alcoólatra e nós sofríamos muita violência, né? A minha mãe sofria violência, eu cheguei algumas vezes a sofrer também. Então, aquele sofrimento todo causou muitos traumas. Por conta disso, eu vivi muito tempo assim, depressiva, triste, angustiada. Eu não acreditava nas pessoas, eu achava que todo mundo era igual, que as pessoas só iam se aproximar de mim para querer algo de mim. Tinha dias que eu falava, por que eu vou viver se a minha vida não tem sentido? Para que viver, né? E muitas vezes eu tive desejo de morte. Quando eu cheguei na Igreja Universal, com muitos preconceitos, né? Com muitos pensamentos, mas a minha vida estava muito ruim. Nesse primeiro dia que eu fui até a Igreja Universal, eu tive uma experiência com Deus. E foi aí que eu comecei a ir mais vezes, firme, comecei a frequentar firme, comecei a participar de correntes, ler a Bíblia. Eu fui liberta de todo o mal que existia na minha vida. Eu fui liberta da insônia, do nervosismo, da tristeza, da angústia, dos medos, que eu sentia muito medo, né? Eu fui liberta de todos esses males. E depois da minha libertação, né? Aí eu tive o meu batismo nas águas, né? Eu já estava no processo de libertação, eu me batizei nas águas, entreguei a minha vida completamente ao Senhor Jesus. E um dia, meditando na palavra de Deus, eu li o versículo que fala que aquele que não tem o meu espírito, ele não pertence a mim, né? Então, eu comecei a pensar, poxa, se eu não tenho o Espírito Santo, eu ainda não sou de Deus. Eu não pertenço a Ele ainda, né? E isso me fez querer, ter o desejo de buscar o Espírito Santo com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha vontade. E esse era o meu desejo. Eu abri mão de coisas que eu achava que ia me prejudicar, que eu não ia conseguir o batismo com o Espírito Santo. E graças a Deus, numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. E esse momento assim é muito especial, foi muito especial. Nesse momento a gente recebe a força, a certeza que tudo vai dar certo. Por mais que em volta da gente a gente não veja isso, mas a gente tem a certeza dentro da gente que a gente tem o Espírito de Deus e Ele vai nos ajudar e tudo vai dar certo. E eu tive essa força, eu tive essa certeza dentro de mim e eu tive essa experiência com Deus de ter o batismo com o Espírito Santo. Eu nem gosto de lembrar quem eu era, porque eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa triste, deprimida, eu não tinha nada de útil para dar para as pessoas, porque eu não tinha nem para mim, como eu ia dar para alguém? E hoje não. Hoje, se uma pessoa chega perto de mim, querendo um conselho, uma ajuda ou contando algum problema, eu já sei o que falar, eu já sei como orientar, eu já sei qual caminho indicar para ela, porque foi o caminho que eu percorri e esse caminho me trouxe a salvação eterna. E é isso que hoje o meu prazer, o meu maior prazer, a minha maior alegria é ensinar o caminho da salvação para as pessoas.
Eu faço parte do Grupo Arimateia, né? E o Grupo Arimateia é um grupo de cidadania, ele promove a cidadania, né, as pessoas. E eu faço esse trabalho com muito amor, com muita alegria. Eu tenho uma filha, meu casamento é uma bênção, graças a Deus. Eu sou uma pessoa feliz em todos os meus sentidos. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz completamente hoje. Primeiro lugar, tenho certeza da minha salvação eterna. Essa é a minha maior riqueza, a minha maior bênção da minha vida. Porque hoje eu tenho uma vida de qualidade, eu sou uma pessoa abençoada, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele me proporciona. O que deveria ser o período de sossego e descanso, na realidade tem sido o de maior sofrimento e inquietação. Esta é a definição do que se passa com uma pessoa que não consegue dormir. Sono. Algo que deveria ser tão natural e comum, se tornou para muitos algo demasiadamente difícil e raro. E só quem está privado disto sabe, de fato, os danos causados pela falta desta necessidade vital. Mas a pergunta é, como então conseguir se livrar da insônia, ansiedade, terror noturno e tantos outros inimigos de seu sono? Através da fé na promessa de Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Na grande desmanche espiritual. Sexta-feira, às 8 da manhã, às 10 horas, às 4 e principalmente às 7:30 da noite, no Templo dos Milagres. Contra fatos não há argumentos. O que você acabou de ver na vida da Diana é o que você pode alcançar na sua vida também. Você vê que ela fazia parte de uma estatística, coloca aqui os dados para mim, essa pesquisa aqui que foi feita, 16,2% da população adulta mundial, quer dizer, cerca de 852 milhões de pessoas sofreram com insônia, ou sofrem, muitos têm sofrido com insônia, e a Diana fazia parte disso. Esse índice que você vê aí é justamente onde talvez a sua vida está. Você é uma pessoa que você não tem paz, você não tem sossego, você tem visto a sua alegria se desvanciar pelas suas mãos, estão indo embora, você não sabe mais o que fazer e você precisa de um socorro, de uma saída. Nós queremos aqui mostrar para você que existe esta solução, que existe essa saída e você que está nos vendo agora, você pode alcançar. Nessa sexta-feira, nós teremos uma oração poderosa, chamado Desmanche Espiritual. Ela acontece às sextas-feiras e nós vamos estar desfazendo o que mostramos a princípio, a raiz da sua dor, a raiz do seu sofrimento. Se você não aceita mais esta situação que você está neste momento vivendo, você precisa lutar, você precisa combater. E esse combate, ele precisa ser feito usando as armas e o poder da fé. Sexta-feira agora, você pode estar conosco aqui na 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você pode receber gratuitamente esta oração. Nós vamos ter ela 8, 10, 4 e 7:30 da noite. Você escolhe o melhor horário para você. O que você não pode é continuar nesta situação. Também na cidade de Elizabeth, o pastor Jailson, como equipe de fé, nessa sexta-feira, também combatendo, pastor Jailson, todo o espírito ou mal causador da insônia. Dando a oportunidade a essa pessoa de alcançar o que Diana alcançou. Talvez você trocou até de colchão
porque pensa que é o colchão que não deixa você dormir. Você mudou de apartamento porque, não, o apartamento que eu estou é assombrado e nada tem acontecido. Então, sexta-feira, você tem essa oportunidade. 329 North Broad Street, em Elizabeth, às 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, ainda 6 horas e 7 horas da noite. E o senhor está falando uma coisa, coloca o pastor Gerson aqui na tela também, pastor Gerson, o senhor está falando uma coisa que é importante, ela tem que parar de buscar uma raiz física. Exato. Quando já está claro que o problema é espiritual. E você tem que combater, o pastor Jesus falou, você já trocou de casa, de cama, de colchão, já trocou tudo, não resolve o seu problema, porque o seu problema é espiritual, desperta para entender isso. Nós não estamos chamando você para trocar de igreja, ir para outra religião, não. Nós estamos chamando você que está sofrendo e diz, eu quero ser feliz. Se a sua felicidade, esse desejo, ele existe em você, é o que você realmente deseja e quer, sexta-feira agora você não vai perder. Se você não mora aqui no estado de New Jersey, você pode buscar uma Universal mais perto de você, fazendo contato pelos números que estão aí na sua tela, porque nós iremos em todo o lugar onde há uma Universal ministrar a libertação de todos que sofrem com a insônia. É chegado o momento da prece, é chegado o momento da oração. Não sei se o senhor tem mais nomes, pastor Jailson, para o momento da oração? Sim, tenho aqui a dona Margarete, ela pede oração por Maria José. O senhor Alfredo, ele também entra em contato conosco pedindo justamente oração porque ele também sofre com esse problema. E nós estaremos, então, nesse momento, intercedendo por todos para que haja libertação. É chegado o momento da prece, então, vamos orar, vamos falar com Deus. Momento de oração. Levante-se do seu lugar. Sim, você. Vá agora e pegue um copo com água. Em instantes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Diante do teu glorioso e poderoso nome, meu Pai, nós te pedimos por todos aqueles que estão desesperados. O desespero é grande. Só quem ficou uma noite inteira acordado sabe a tortura que é. Tem gente que não dorme. E aqueles que quando conseguem finalmente adormecer por um momento, eles acabam se deparando com o pesadelo, com um outro tormento que acontece no sono e aí acorda e já não dorme mais. Meu Deus, há pessoas que agora estão em claro, pessoas que a última noite ela não dormiu e esta noite provavelmente também não dormirá. Nós pedimos por estas pessoas. Este copo com água, meu Pai, seja ele um elemento santo, poderoso e glorioso, que traga a esta pessoa vida, força e vigor. Desperte ela e levante ela. Nós determinamos pela fé a bênção do Senhor e determinamos a cura dessas pessoas, a começar por este copo com água. Dê força a esta pessoa para que ela esteja conosco e mudando esta situação dela. Ó, meu Pai, nós determinamos isso e entregamos em Tuas mãos, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Beba do seu copo com água e seja cheio desta paz, desta força e deste poder. Eu tenho certeza que o poder de Deus agora está aí em você e tudo começa a ficar diferente na sua vida. Só depende de você agora. Você quer ser feliz? Você sabe agora o passo que deve dar. Pastor Jailson, nós vamos terminando por aqui, mas tudo que podíamos dizer a essas pessoas foi dito, agora depende delas. Exatamente, a pessoa tem que fazer a sua parte e entenda, Deus quer muito te ajudar, agora você tem que dar o seu passo até Ele para que aconteça o que Ele tem prometido. Faça isso, ficamos por aqui, Deus te abençoe e te ilumine, até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida.
Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você.